Olá, meu querido telespectador. Estou começando de uma maneira diferente para não ser acusado pelo Fernando Mauro de ter tomado o seu programa, de ter tomado as suas propriedades e usar os seus bordões. Bordões? Eu também estou usando meus bordões ultimamente? O senhor me acusou já em mais de 2 Quer dizer, programas. usando o meu horário. Sim. Os meus bens, Isso. que são poucos, já está usando os bordões também. Você viu que eu não usei o prezadíssimo telespectador? Mas pode usar, fica posso usar, pode. Prezadíssimo telespectador da nossa TV Bem-vindos aberta. a mais um Mídia Cidadã. Você gostou, né? Aí sim. É uma alegria muito grande fazer esse programa ao lado do nosso querido amigo Fernando Mauro, que está aqui sempre prestigiando a gente. Muito obrigado pela presença no seu programa, Fernando Mauro. É uma alegria, é uma alegria. Um abraço ao nosso amigo José Rubens, também o nosso querido Percival da TV aberta e das TVs públicas de São Paulo. Um abraço a todos os amigos da CESP, que retransmitem o nosso programa Mídia Cidadã por todo o estado de São Paulo. E um abraço para os amigos da ABSECOM, que transmitem para todo o país. O nosso convidado de hoje é uma figura extremamente especial e importante, amigo dos canais públicos de todo o Brasil, defensor das nossas teses, das nossas causas, e é um homem que tem uma lista de serviços públicos prestados à nação extensa. Se eu começar a falar aqui, o nosso programa de meia hora não dá conta. Foi deputado federal, foi ministro diversas vezes, foi prefeito de São Paulo, foi governador do estado de São Paulo e é o conhecido como o pai do genérico, nosso querido amigo governador José Serra. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer vir aqui pela primeira vez num canal que eu aprecio, debutando, e também conversando com vocês aqui. Governador, para nós é uma alegria muito grande um homem da sua envergadura vir aqui prestigiar a nossa TV pública, que muitas vezes é conduzida com dificuldade financeira, mas com uma equipe muito especial que abrilhantam e fazem desse canal hoje o sucesso que ele é na TV a cabo, no canal 9 da NET aqui em São Paulo e no 186 da Telefônica, que agora não é mais TVA. Você vendeu, Fernando, da TVA? Não é minha para vender, senão senão você até venderia. Até pensaria. Mas vamos lá, governador. A gente queria começar com um tema que a gente sabe que é sua expertise e é o tema que mais é debatido pelo senhor aí em todos os horários eleitorais e todos os temas, que é o tema da saúde. Governador, o que acontece hoje com a saúde no Brasil, que por mais recursos que tenham carimbados constitucionalmente, que, salvo engano, são 17%, pelo enorme número de leitos e de hospitais e de tudo que é construído, e não resolve? Parece que não anda, parece que o SUS anda para trás. O que está acontecendo? Olha, o que está acontecendo muito claramente é o seguinte: a demanda que tem por atendimento de saúde está ultrapassando muito a oferta de serviços e a qualidade que faz parte dessa oferta por parte da área pública, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Essa é uma questão essencial também de se compreender, que quem atende a saúde não é apenas o Estado ou apenas o município, não. São os 2 juntos e também a União. São os 3 âmbitos. São os 3 âmbitos. Agora, a União, o governo federal, não atende diretamente. O governo federal repassa recursos para os estados e para os municípios. Isso faz parte do SUS. Né? Ele tem alguma atividade, a rede Sara Kubitschek, alguns hospitais federais aqui e ali, das universidades federais e tudo mais, mas basicamente a execução cabe a estados e municípios. E o que aconteceu nos últimos 10, 11, 12 anos? É que a participação do governo federal na despesa da saúde, a fatia do governo federal, encolheu. Era 53%, passou para 45%. Mas não é constitucional? Estados e municípios têm como a que educação? dar conta. É carimbado de maneira diferente. Tá. Né? Os municípios não podem gastar menos de 15%. Certo. Essa foi uma emenda que eu fiz aprovar quando era ministro. Menos de 15% da sua receita não pode, tem que ser mais na saúde. Se não bate na lei de responsabilidade fiscal. Os municípios já cumprem. Certo. Depois tem os estados que têm que gastar 12, no mínimo. Antigamente, a maioria dos estados não gastava 4, 5, etc. Com essa emenda, os estados foram obrigados a gastar mais. No governo federal, ela é diferente. Diz assim, a despesa num ano determinado não pode ser inferior à do ano anterior, multiplicada pela inflação e pelo crescimento da economia. Agora... Então ela se baliza pelo ano passado mais inflação. Mais inflação e crescimento da economia. O governo federal
vem cumprindo isso. Não cumpriu direito no começo, que baixou a base. Entende? E agora, Nós vamos falando que montante de os recurso? estados e municípios avançaram mais. Essa que é a história. Nós estamos falando aí, olha, eu não tenho aqui o número de memória. Mais ou menos, claro. Mas deve ser da ordem de 90 bilhões o que se gasta hoje. 90 bilhões de reais por deve ano? ser da ordem, Quer dizer, 9% do orçamento nacional, mais ou menos, que é quase 1 trilhão. Não, o governo federal não chega tanto, mas vai por aí. Agora, o fato é que a população brasileira tem 200 milhões. É muita gente. E o senhor acha que o mau atendimento dos convênios médicos acaba descarregando essa demanda? Não, eu não diria são coisas isso. diferentes. Tem relação, mas não é nessa base. Agora, o que está acontecendo também é que aquele dinheiro que é gasto não é bem utilizado. O que aconteceu? Você teve degradação de várias instituições da saúde no plano federal. Por exemplo, a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, que cuida de endemias, combate a endemias, no Brasil inteiro. Em São Paulo, a FUNASA nem existe, porque em São Paulo é o SUSEM, Superintendência de Endemias, de Controle de Endemias, que é estadual, é que faz o trabalho. Mas na maioria do Brasil é a FUNASA, federal, cuidando até de saneamento. Mas aí o que aconteceu? A FUNASA foi inteiramente degradada. Modéstia à parte, no meu período nós tínhamos avançado na profissionalização da FUNASA, só podia ser coordenador estadual alguém que tivesse currículo. Gabarito. Mas aí, logo que o PT chegou no governo, revogaram esse decreto e fizeram um maior loteamento. Então virou um lugar de escândalo, de desperdício de dinheiro. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que eu criei, porque ela tem a ver com medicamentos, tem a ver com controles, com uma tudo série que de coisas, é claro. saúde, né, em produtos de consumo e tudo mais. E ela, no começo, funcionava direitinho. Depois foi loteada entre partidos. Então a FUNASA virou um centro de escândalos e de lentidão. O que era para ser uma instituição preservada, Preservada. Né? Apolítica e preservada. Por exemplo, quando eu inaugurei a FUNASA, praticamente os diretores foram todos escolhidos tecnicamente. Eu diria para você, sem padrinho. Ninguém nem vinha pedir, porque sabia que não ia adiantar para indicar um protegido, isso e aquilo. Mas isso virou a norma na Anvisa. E aí o que acontece é que o genérico, por exemplo... Como é que surgiu? Isso é uma pergunta que eu Mas queria o genérico, antes você, em 3, 4 meses, aprovava, né? Analisava, pedia informações, porque genérico precisa ser aprovado. Porque ele tem que ser equivalente ao produto original. É, né? Sem a patente, mas tem que ter o mesmo resultado. Não, ele tem que ter bioequivalência, biodisponibilidade, etc. Demorava 3, 4 meses. Agora demora 1 ano, 1 ano e meio. Para poder Para quê? Criar dificuldade para vender facilidade. Como é que surgiu? Ou seja, na saúde precisa mais recursos, mais dinheiro federal, por um lado, e por outro, precisa utilizar melhor o dinheiro. O senhor acha que aquele imposto que foi extinto está fazendo muita falta para a saúde, para a CPMF? CPMF? Não, porque exatamente a emenda que eu tinha promovido, quando era ministro da Saúde, protegeu. Porque obrigou a que a despesa... Mudou de bolsa. Mudou de bolsa. Né? O valor Protegeu. mínimo... isso é uma emenda que o senhor fez enquanto ministro? Enquanto ministro, claro. O senhor foi ministro do Planejamento e depois foi... Eu não fui autor da emenda, mas Sim. fui eu que banquei e que fiz a versão... Ajudou a aprovar. Que foi aprovada. Né? Eu peguei a emenda de um deputado de Minas Gerais, o Carlos Mosconi, e nós adaptamos lá, com concordância dele, etc., construímos um sistema mais completo e dei a batalha para aprovarem. Tem uma frase ótima que nós vimos no seu Twitter hoje, governador, que é: costumo ser pessimista no diagnóstico e otimista na ação. Então a saúde é um problema de gestão. É um problema de gestão em grande medida. Precisa mais dinheiro, mas também precisa ter gestão. Não, o que eu disse no Twitter foi uma brincadeira, porque, pelo seguinte, você sabe que o meu time, o Palmeiras... O senhor está de parabéns, voltou para a Série Série A. Elite. Sejam bem-vindos. Voltou para a Série A. E o Sandro Vaia, que é um jornalista, amigo meu, foi diretor do Estadão, é palmeirense fanático. Aí ele botou no Twitter que eu tinha dito a ele que o Palmeiras não iria para a Série A. E não ia conseguir. Isso porque é amigo. Aí eu disse, porque é amigo. E aí me perguntou, não sei se o Serra lembra. Aí eu respondi, não, eu não lembro. Agora, você sabe que eu sou sempre pessimista no diagnóstico e otimista na ação.
Agora, imagina um sujeito que é pessimista no diagnóstico, pessimista na Aí ação. acabou, Aí é né? loucura. Ou que for Aí fica otimista nessa no divisão diagnóstico mesmo, né? e pessimista Fica lá. na ação. Eu acho até como combinação, eu sempre vejo as dificuldades, que é exatamente para poder enfrentar. Aí ele diz, não, mas isso não é seu, de sua autoria, essa reflexão, é do Gramsci, que era um filósofo italiano, comunista, que morreu nos anos 20 na prisão. E aí eu respondi, bom, mas o Gramsci, se fosse vivo, ele seria palmeirense, porque ele era italiano. Concederia Italiano, autoria. é quase tudo palmeirense. Agora eu quero saber o seguinte, quando o senhor criou o genérico, Não é regra, não é regra. o Tem senhor- muito italiano que fundou o Corinthians, eu não sou Não, corintiano, o né? Corinthians foi fundado por Por italianos italianos, também. Você é. sabe como é que é italiano. No Brasil, as entidades italianas brigam muito entre si. O Corinthians foi produto disso, mas e por isso que briga sempre com o Palmeiras. eu tenho aqui uma observação para fazer. O senhor foi ministro do então presidente Fernando Henrique. Eu fui ministro da Saúde de 98 a 2002, mais ou menos Então, quase então 4 eu anos. sei como surgiu a ideia do genérico. O Fernando Henrique tem fama de ser Mão de vaca. mão de vaca no expressão Nem popular. Foi cafezinho comprar um paga, né? remédio, tava caro, ligou. Ministro Serra, não é possível. Resolve isso. Resolve agora esse absurdo desse medicamento. E o governador José Serra prontamente falou, tem razão, vamos quebrar Quebrar as as patentes. patentes. Acertei ou não acertei? Porque eu sei que o Fernando Henrique, um dia fazendo campanha para o senhor, saiu até a sola do sapato dele. Não, porque era o mesmo. É verdade ou não é? O Fernando Henrique é muito pão duro. Descobrimos a fórmula do genérico. E ele sofre. Ele sofre. Tem prazer em ser pão duro. Eu é isso. mapeio os amigos pão duros. Sabe quem é mais pão? Tinha um professor que foi ministro da Cultura do Fernando Henrique, mas ele foi Vefor. fundador do PT, o Vefor. O Meu Vefor professor. era mais pão duro. Mais pão duro. Mais pão Eu, duro. eu fiz ciências sociais na USP com ele, ele era realmente pão duro. Tem gente muito pão duro. O André Matarazzo é pão duro. Teve com a gente. Você acredita que ele é O pão André duro? Matarazzo? Entrevistamos ele hoje, né? Entrevistamos ele hoje. O André por sinal. Matarazzo é Ele foi economista. econômico, inclusive, até nas O palavras. André Matarazzo economiza fósforo, papel higiênico. É verdade. Sim, Veja, eu não estou Quer dizer, eu criticando. merecia ter um sobrenome Eu não tô- Matarazzo e ser é. mão de vaca. Não é justo. Veja, eu não estou criticando não, nenhum deles. Não, Eu tô é um dizendo- apontamento. Eu sempre disse o seguinte, eu não sou pão duro na vida privada. Eu gostaria até de ser, mas eu não sou pão duro. Eu sou pão duro na vida pública, o dinheiro público, que eles também são. Aí não tem conversa. Aí é mão de ferro Aí eu mesmo. sou mão de vaca, como diz. Mão de vaca. Mas a questão, olha, a história não foi bem essa, mas é uma Mas boa é boa, versão. hein? Uma boa versão. Você sabe que essa história minha Não, contada deixa- umas 10 vezes deixa- vira verdade, Deixa hein, eu fazer Fernando? uma observação. Por favor, se por o senhor favor. me permite. Por falar em Fernando Henrique, eu lembro que foi no governo Fernando Henrique que no Brasil foram feitas e foram iniciadas as privatizações. Sistema de telefonia, a Vale do Rio Doce, etc, etc, etc. E o PT, na oposição, sempre criticou muito a questão das privatizações. Mas não pode privatizar, isso aqui é serviço público, etc, etc, etc. O Brasil, vivendo o caos de infraestrutura nos aeroportos e nos portos, viram que não tinha muito outra solução a não ser promover também a privatização de aeroportos e portos. Eu lhe pergunto, como é que o senhor analisa isso sob o ponto de vista histórico, quando o PT era oposição, criticava essa questão das privatizações e no governo passou a fazer, inclusive em estradas, etc, etc, etc. Você lembra aquele ditadozinho que se aplicava para certas situações? O sujeito dizer, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Lembra disso? Sim. No caso do PT, não façam o que eu digo e façam o que eu faço, tá certo? Porque eles diziam que eram contra, mas eles fazem. Isso é típico, né? Vale para a lei de responsabilidade fiscal, vale para a questão da educação. Você lembra que o PT votou contra a lei de responsabilidade fiscal e votou contra o Fundef, que era um fundo destinado a fortalecer o ensino fundamental no Brasil, que depois virou Fundeb, mas acrescentando só a pré-escola. E esse é o estilo, né? Agora, no caso... Mas você não acha que o PT evoluiu? Ou seja, não foi uma reflexão? Por exemplo, se a gente for imaginar historicamente, o PT foi contra a Constituição de 88. Ele não quis assinar a Constituição. Nós não queremos fazer parte disso. Todos os nossos parlamentares não vão Não foi assinar. assinatura. Eles assinaram. Eles não... Votaram, não participaram Eles do processo. votaram contra. Votaram a contra. Constituição, né? Aí depois da Constituição
aprovada, a Constituição Cidadã. Ah, não, agora, já que está aí, vamos ter que usar essa mesma. Olha, Fernando, se você for pegar contradições do PT, você pode escrever uma nova enciclopédia. São 30 volumes. Tá Entre o que fez, a coerência entre o que diz e o que faz, entre o que dizia e o que passou a dizer, entre o que dizia e o que passou a fazer. Realmente é um poço de contradições. Agora, a questão por exemplo, agora, recentemente, do petróleo, na verdade é concessão. Tecnicamente, concessão não é privatização, no sentido que você entrega a gestão... Mas você não é dono. Eu sei, mas você continua sendo dono. Né? Sim. Agora, mas na época do Fernando Henrique, muitas coisas também foram assim. Só que na época eles chamavam de privatização, agora eles chamam de concessão. Né? E aí é uma discussão, mas eleitoralmente o PT pode ter mudado na prática. Não é nem mudado, porque provavelmente teriam feito a mesma coisa antes. Mas no discurso, não. No discurso eles vivem acusando. Você lembra em 2010, quando eu fui candidato, disputei com a Dilma no segundo turno. Ela ganhou, eu tive 44%, se eu me lembro, dos votos, e ela ganhou. E ganhamos em 9 estados, mas ela ganhou no resto e teve, enfim, foi eleita. Agora, veio de novo com a história de privatização. Mas e eu não sei porque disso, tratam daquilo, privatização etc, como uma coisa que, heresia contra o inclusive, país. nem estava na agenda brasileira para diante, porque o que havia de empresas... Isso, diziam isso do senhor. Empresas- Na época da campanha, não, o Sérgio quer privatizar a Petrobras, privatizar os Correios. E não era isso. Não estava no programa de jeito nenhum. Agora, de todo modo, a Petrobras, ela tem maioria de acionistas privados. Privados já, Eles não têm o poder de voto, quer dizer, não comanda a empresa, mas tem. E o PT manteve isso. Agora mesmo está ampliando participação estrangeira no Banco do Brasil. Vai permitir que estrangeiro seja até dono de 30% das ações. O Certo? IPO, Uma né? coisa é o discurso e outra coisa é a prática. Esse, aliás, é um problema sério no Brasil. A diferença entre o discurso e a prática. Né? Isso é um problema grave, porque o que acontece? Do ponto de vista eleitoral, faz-se uma enganação permanente. Fica tudo preso no horário gratuito de televisão, que é muito difícil você conseguir ampliar uma exposição, explicar uma ideia. E isso explica boa parte, a meu ver, do atraso brasileiro. Inclusive para explicar a situação de hoje, que o Brasil está numa economia semi-parada, né? Está com uma inflação mais alta do que os seus parceiros na área internacional, está com uma economia que, inclusive, o setor de petróleo tem problemas. Eu me lembro quando o Lula anunciou que éramos autossuficientes. Não é autossuficiente coisa nenhuma. Nós temos um déficit neste ano que caminha para 15 bilhões de dólares em petróleo, ou seja, a diferença entre o que a gente exporta de petróleo e o que a gente importa de derivados, está numa situação complicada o país. Então, eu fico sempre pensando se isso não é consequência também do pouco debate realista. Eu juro que eu mudaria o horário gratuito da televisão. Eu não eliminaria. Eu quero aproveitar e fazer a pergunta: o senhor acha Mas da eu mudaria. reforma política? O que precisa mudar? Porque Olha, não dá mais. Começaria por um ponto que nunca é falado, que é o próprio horário gratuito de TV. Custa uma nota. Uma nota. Uma nota. Sabe quanto custou em 2010? 800 milhões. Como não é gratuito? Que as emissoras deixaram de faturar com a cessão do horário. Não, mas ela tem de ressarcimento fiscal. Tem Ela tem um crédito fiscal. Ela isso, tem um ela crédito fiscal isso. do imposto, tal. O governo deixa de arrecadar 800 milhões. Quase 1 bilhão. É quase 1 bilhão. Mais Hoje o deve dar custo mais de do que isso. tribunal eleitoral com urna, mais o... Mais o custo De que tem os produção, que é candidatos. caríssimo. Né? Porque mesmo que você seja contra esse modelo, Você tem que que entrar no fazer, sistema. O porque- sistema é esse. se eles estão vendendo, se tem um candidato que fala devagar, ele é apresentado como uma metralhadora falando, que é baixinho, é apresentado como um gigante, que é atrapalhado de raciocínio, é apresentado como Gênio, né? um talento da clareza. Aí sim não Porque dá, o isso horário não dá pra eleitoral fazer, não. permite isso. Isso não dá, não dá. E ninguém vai lá falar mal de si mesmo, né? Agora- Olha, eu não sou tão assim, eu não sou tão Então, assado. eu acho que o horário eleitoral devia ser o candidato e a Câmara. Entendi. Sem É pouco produção. atraente? É pouco atraente. Tudo bem, mas é porque a política deve ser chata. Mas pelo menos o candidato se mostra como é. Ou o não debate pode ter também, tanto né? recurso para mistificação, obrigar os debates, Os debates. inclusive comparecimento.
E fazer uma coisa simples. Isso custaria menos para os candidatos, o que ajudaria a moralizar as eleições. Agora passou uma mini reforma, e não precisaria né? ser todo esse tempo que tem ocupando a televisão. Uma eleição de 30 dias daria de sobra com televisão. Como é, aliás, tudo. nos países civilizados. É porque hoje nós temos 90 dias, 45 com TV, né? Um dia é legislativo, um dia é executivo. E para o legislativo é inútil. Não, ninguém assiste, é um Porque monte vai de lá o gente de 30 deputado e segundos. fala, Olá, meu número é tal. Titia, tal. Alfala, né? Porque ninguém lembra, não vê direito. As pessoas em casa o já que passam vale agora para a bastante- TV a cabo. O que vale bastante são as inserções de 30 segundos, né? Aí que aí sim. são inseridas dentro de novelas, Mensagens, né? programação. Agora, mas O senhor mudaria isso, então? eu começaria, não é só, mas eu começaria por Voto aí. distrital, o senhor pensa nisso? Voto Acha importante? distrital, claro. Misto ou Todo mundo é a favor. Desculpa, nós entrevistamos Cidades. o Joafife, entrevistamos o Suplicy, Suplicy, o Aloysio Nunes. O Aloysio Nunes e o André Matraz. Todos Sim, aqui mas falaram o o seguinte, somos a favor do voto distrital. Claro, E mas o voto distrital Suplicy, não faz? o partido dele foi contra. É contra, né? É a tal história, joga duplo. Né? O chefe diz uma coisa, o partido diz outra. Ué, vai ter até que disputar dentro do partido dele se ele vai ser candidato Agora, ao Senado a ou não, não é isso? Ele nos a falou. questão do voto, eu faria, por exemplo, nas grandes cidades, cidades acima de 200 mil eleitores, que é onde tem segundo turno. Onde tem segundo turno, eu faria distrital puro. Aqui em São Paulo, divide em... você tem 8 milhões de 55. eleitores, teria quantos vereadores tem aqui? 55. 55 vereadores, 55 distritos. Daria uns 150 mil por distrito. Exato. da Cada população. partido lançava A o seu mais campanha- votado. A Fica... campanha Muito mais barato. custaria 10 vezes menos. É verdade. Você poderia controlar o teu candidato. Porque ele Tá certo? estaria na sua Direto. região, né? Você sabe que você está acompanhando tudo. Ele precisa morar na sua região, claro. votar na sua região. E Claro. obriga a Agora, prestar eu conta, tive né? essa ideia já nos anos 90. Pedi na época, final dos anos 90, começo da década. Na época eu era ministro, mas pedi ao Jutaí Júnior, um grande deputado da Bahia, que Bahia. apresentasse a proposta, não andou. Pedi ao Aloísio para fazer agora como senador. Ele descobriu, inclusive, que podia ser modificação de lei. No caso dos municípios, não precisaria emenda ele constitucional. apresentou. Apresentou, não andou. Ele falou isso para nós. Não andou. Mas a sociedade quer uma reforma, né? A gente percebe aí pelas conversas com diversos políticos de diversos partidos. Será que está faltando uma força externa, um plebiscito? O que está faltando para que a gente consiga fazer uma eleição mais barata, mais verdadeira, Acessível, né? acessível? Porque Mais hoje- representativo. Não, né? mas a ideia do senhor de liga uma câmera e o candidato fala é legítima, Genial. porque senão fica marqueteiro, fica um monte de É, folclore. veja, eu não tenho nada contra. Não, eu entendi. Tem muita gente inteligente. Eu entendi. Que eu aí não tô- teria, que trabalhando no marketing, teriam que se concentrar no conteúdo mais. Concorda? Sim, não, mas aí fica muito mais a imagem do que conteúdo, fica muito mais a fala solta do que o que é de verdade, né? Exatamente. E financiamento público? Não, eu sou contra. Contra Eu sou financiamento contra. público? Eu acho que tem que diminuir o gasto de campanha. Você tem que induzir a um gasto menor. Por que proibir outdoor? Porque assim diminui a despesa. Todo mundo concordou. Porque se um candidato faz outdoor, Todos os outros temos todos que os outros têm fazer. que fazer. Então, na televisão, eu acho que acabaria havendo um entendimento sobre isso. E eu acho fundamental. Agora, isso diminuiria custo. Mas o financiamento público, a meu ver, seria uma armadilha. Porque ele iria beneficiar. Qual é o critério? Vai ser Vai ter mais deputado dinheiro federal. quem tem mais deputado. É. Então, vai preferencialmente para os partidos que já são maiores. Que vão ter mais dinheiro, que vão ter mais dinheiro poder e vão mais se perpetuar. força, certo? Segundo, tem um elemento aí importante. É que o financiamento público não exclui o privado paralelo, Sim. que vão acabar aumentando as contribuições clandestinas. Exatamente. Esta lei que está aí, ela pelo menos induz a que seja tudo em aberto. O financiamento público não vai eliminar o financiamento Não, paralelo. vai criar uma despesa a Claro. mais, ou seja, a eleição já custa. E vai ser uma despesa 1 bilhão fixa de maior. TV, 1 bilhão de Tribunal Superior Eleitoral com urnas por todo o país, vai custar mais 1 bilhão de fundo partidário, fora os caixa 2 da vida. E bote, não sei, talvez seja mais até. Tá certo. Agora, é estranho, governador, porque você vê as ruas pedindo mudanças no começo do ano. Né? Junho, E no meio do ano. Congresso, a reforma política não anda. E você tem um movimento, até o senhor também criticou bastante no Twitter, um movimento de criar novos municípios. Quer dizer, a política não está na contramão. Emancipar 183 novos É municípios. a farra, porque acontece o seguinte, dizer, vai criar mais município no Brasil. Coisa boa é nada. Não, é mais Porque, prefeito, mais vereador. em mais... geral é deputado que quer ter voto num lugar e aparece como padrinho daquele município.
são, a maior parte, municípios que não têm viabilidade econômica. Ou seja, não vão se pagar, vão pegar uma Não vão fatia se do pagar. fundo de Vão participação pegar dos obrigatoriamente municípios. uma fatia de uma coisa chamada Fundo de Participação dos Municípios. O FPM é uma parcela do imposto de renda e do IPI, do Imposto aos Produtos Industrializados Federais. São quase 50% desses dois impostos vão para estados, no fundo dos estados e nos municípios. No que se refere aos municípios, deve ser 23% desses impostos, 24% e tal. Então, o que acontece? Entra o município novo, entra no bolo, tira dos outros. Os municípios já estão em situação apertada. Não vem receita Sabe nova, quanto divide o vão mesmo custar? bolo, né? Sabe quanto vão custar? 9 bilhões. Não existe. 9 bilhões tirando de onde? Foi que nem a divisão Dos do atuais Pará, né? municípios, você Claro, percebe? claro. É um jogo de perde-perde. Não é um dinheiro a mais, né? É o mesmo dinheiro distribuído jogo de por mais perde-perde. 180. Tá vendo? Perde. Governador, eu vou convidar o senhor para participar de mais Mas um ficou bloco. pendurado o assunto dos genéricos, a gente volta. Né? Próximo bloco. No próximo bloco, quero convidar também o nosso querido deputado Mendes Tami para participar aqui junto com a gente, para brilhantar a Para mesa. registrar, deputado que inclusive já teve um programa aqui na TV Comunitária de São Paulo. E que nós vamos Programa convencer Água para e voltar a Vida. ter. E Vamos deputado que tem convencê-lo. PL de reforma política e voto distrital. Exatamente. Muito bom. Vamos Muito sim. bom. Governador, muito obrigado. Vamos seguir aí para o próximo bloco. E os meus amigos aí continuem com a programação local. Um abraço. Tchau, tchau.